Jesus vai escutar sua oração. Salmo 86 nos chama agora. Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve o clamor dos teus filhos. Venho diante de ti com essa certeza, não por méritos, mas porque o teu coração é bom e ouves quem te chama. Hoje eu trago o peso que muitos carregam em silêncio, o ataque que corrói, a dúvida que paralisa, a dor que insiste. Senhor, nós te pedimos, escuta-nos. Pai, nós começamos reconhecendo que Tu és o nosso refúgio. Como diz o Salmo 86, nós nos achegamos a Ti com súplica. Nós batemos a porta do Teu trono com a confiança de que o Senhor inclina os seus ouvidos aos que clamam. Vem, Senhor, inclina o Teu ouvido para a nossa voz. Não afastes o Teu rosto de nós no momento da angústia. Sê presente agora. Se esta oração tocou seu coração, fica comigo até o fim e compartilhe para que mais pessoas sejam cobertas em oração. Senhor Jesus, pedimos proteção contra os olhares maus, contra a inveja que ronda, contra as línguas que falam sem verdade. Somos cercados por olhos que desejam a nossa queda, por palavras que armam ciladas. Eu te peço, levanta um escudo sobre a nossa vida. Coloca um muro de fogo ao redor da nossa família, protegendo o que é teu, preservando nossos passos, amparando nossos pensamentos. Que nenhum espírito de inveja encontre lugar no meu caminhar, que nenhuma palavra maldosa se firme e produza efeito. Pai, declara-se agora que os laços que foram lançados para atar a nossa paz sejam quebrados. Eu profetizo que toda cilada do inimigo se desfaz. Em nome de Jesus, quebre agora toda a trama feita por quem nos observa com o olho mau. Que as acusações vazias retornem ao seu lugar de origem e que a verdade se levante como o sol ao meio-dia, iluminando o que estava encoberto. Nós não pedimos vingança, pedimos justiça nas mãos do Deus justo. Exponha, Senhor, o que está oculto, que a luz do Teu Espírito traga clareza onde há confusão. Espírito Santo, sopre purificação sobre nossa história. Lava-nos do medo, lava-nos do ressentimento, lava-nos da ansiedade que corrói a esperança. Purifica as nossas lembranças onde houver culpa que não é nossa. Remova toda palavra falada contra nós por gerações passadas. Quebra, Senhor, as correntes invisíveis que foram transmitidas em nome de tradições humanas ou maldições que tentaram se firmar. Eu declaro a autoridade de Cristo sobre toda a herança de dor. Em nome de Jesus, que qualquer pacto contrário à vida seja anulado, cancelado e queimado pela autoridade do sangue de Jesus. Pai, eu clamo por libertação geracional. Há correntes que muitos carregam sem perceber, medos herdados, padrões de escassez, humilhações repetidas. Hoje eu coloco essas estruturas diante de Ti e digo, Senhor, corta a raiz daquilo que prendeu nossos sonhos. Onde houve pobreza que se tornou um jugo, Senhor, eu profetizo que o jugo se quebra. Eu não estou buscando uma promessa vazia, mas creio que Tu és capaz de abrir portas onde só havia muros. Dá-nos discernimento para ver e coragem para abandonar o que nos mantém presos. Dá-nos arrependimento quando for preciso e fé para receber a Tua libertação. Senhor, a nossa batalha é real, mas a nossa esperança está em Ti. Não transformamos isso em ritual, não buscamos fórmulas, buscamos a Tua face. Por isso pedimos, manda os Teus anjos para velar a nossa volta. Coloque sentinelas em cada entrada da nossa casa, nas estradas que percorremos, nos lugares de trabalho, nas escolas, nas portas do coração dos nossos filhos. Que os anjos fiquem como guardas, defendendo o que Tu nos deste. Como uma cidade fortificada, coloca ao redor de nós muralhas invisíveis que os olhos humanos não veem, mas que o Teu poder sustenta. Senhor, há falsos amigos que se aproximam com sorrisos e palavras mansas, mas com intenções de roubar tranquilidade e reputação. Eu te peço, revela o coração daqueles que fingem amizade. Não estamos pedindo que o Senhor use-nos como instrumento de julgamento, mas pedimos discernimento para não sermos enganados. Que a verdade venha à tona com misericórdia. Que a exposição não seja para humilhação, mas para proteção.
E quando a verdade surgir, guia-nos para responder com sabedoria, com calma e com a tua paz, não com ódio ou vingança. Pai, nós clamamos por restituição onde houve perda. Não prometemos uma fórmula mágica, proclamamos a nossa fé de que Tu és o Deus que restaura. Onde foram levados projetos, reputações, oportunidades, pedimos restauração segundo a Tua vontade. Que portas se abram para que os sonhos possam voltar a respirar. Dá-nos passos prudentes e a capacidade de reconhecer as portas que Tu estás abrindo, mesmo que elas sejam diferentes do plano que tínhamos. Ensina-nos a receber com gratidão aquilo que vem de Ti. Senhor, no Salmo 86, o salmista suplica: Tem misericórdia de mim, Senhor, pois a Ti clamo o dia inteiro. Nós repetimos esse clamor hoje: misericórdia, Senhor. Não olhes para as nossas falhas como sentenças definitivas, mas como pontos de encontro onde a Tua graça pode operar. A nossa necessidade é grande e a nossa confiança é maior ainda no Teu coração compassivo. Pai, agora eu trago as feridas do corpo e da alma. Há cansaço que não é só físico, tristezas que não se explicam, dores que ocupam os pensamentos. Senhor Jesus, Tu andaste curando e libertando, Tu tocaste os enfermos, falaste com a alma dos aflitos, restauraste o que estava quebrado. Não pedimos garantias, pedimos o Teu toque. Toca, Senhor, o corpo ferido, toca a mente atribulada, toca a memória que arde de lembranças ruins, toca as emoções que se tornaram prisões. Em nome de Jesus, eu declaro que aquilo que Te entregamos pode começar a se transformar. Espírito Santo, desce como chuva suave para acalmar o coração inquieto. Como águas que lavam e renovam, queremos beber da Tua paz. Transforma noites de desassossego em manhãs onde a esperança se levanta. Dá-nos descanso legítimo, sono que cura, pensamentos que se alinham à verdade de quem Tu és. Substitui a vergonha por confiança, a culpa por humildade restauradora, o medo por coragem que nasce da Tua presença. Pai, sabemos que a cura é caminho e, às vezes, processo. Não exigimos rapidez como critério de fé. Entregamos a urgência dos nossos pedidos ao Teu tempo sábio. Ainda assim, clamo por avanços, por diagnósticos esclarecidos, por mãos habilidosas nos tratamentos necessários, por recursos que permitam cuidados. Onde as finanças impediram a saúde, Senhor, abre portas. Dá sabedoria para administrar o que temos e abre caminhos para receber ajuda. E, acima de tudo, firma-nos na fé para persistir na oração, na busca, na confiança. Senhor, há também feridas emocionais que vêm de traições, de relações quebradas, de palavras duras que marcaram. Eu Te peço, cura as relações corroídas. Dá palavras que consolam, atitudes que reconciliam, coragem para pedir perdão quando for necessário e humildade para perdoar. Não pedimos que Tu apagues a memória sem aprender, pedimos que transformes essas lembranças em degraus para a maturidade, que a família volte a ser lugar de cura e não de dor. Pai, lembramos que a provisão não é só material, é também paz, propósito, comunidade, sentido. Ainda assim, quando as contas apertam e o medo da escassez assalta o sono, nós Te pedimos por provisão. Dá-nos portas de trabalho, abre caminhos no mercado, traz pessoas que sejam instrumento de restauração financeira. Nós não acreditamos em promessas vazias, mas em um Deus que sustenta. Dá-nos criatividade para gerar recursos justos e retidão para administrar cada centavo com integridade. Em nome de Jesus, eu declaro que as portas que o inimigo fechou serão revistas por Ti. Profetizo que haverá movimentos de favor onde antes houve bloqueio, que as sementes lançadas enquanto acreditávamos, mesmo que pequenas, comecem a frutificar, que os projetos adiados encontrem novo fôlego. Mas, Senhor, ensina-nos também a aceitar com humildade quando os Teus caminhos forem diferentes dos nossos desejos. Que nosso coração esteja mais preocupado com a Tua vontade do que com o nosso plano. Senhor, estamos cansados de carregar fardos que não são nossos.
fardos de expectativas alheias, promessas quebradas, juramentos feitos por outros que nos ataram. Hoje nós rasgamos pelo teu nome tudo aquilo que não foi selado por ti. Que toda tradição opressora, toda palavra que declarou derrota sobre nós, perca a sua força. Em nome de Jesus, eu profetizo liberdade sobre as nossas famílias. Que os netos não continuem pagando pelos erros dos ancestrais. Que o sangue que nos redime traga um novo começo. Pai, confesso que às vezes o medo fala mais alto. O medo da exposição, o medo do fracasso, o medo de amar e ser traído. Eu entrego esses temores nas tuas mãos. Substitui o medo por esperança que se alimenta da tua fidelidade. Dá-nos coragem para arriscar em projetos que honram teu reino, para falar a verdade com amor, para buscar a reconciliação quando necessário. Fortalece-nos para enfrentar momentos difíceis com fé, sem nos tornarmos presunçosos, mas firmes em confiança. Senhor, nós precisamos de clareza espiritual. Há vozes que confundem, conselhos que desviam. Dá-nos um espírito que esclarece, que nos ensina a distinguir o verdadeiro do falso. Quando as palavras bonitas mascaram intenções ruins, dá-nos discernimento. Quando a promessa é sobre-humana e contrária à tua palavra, dá-nos a sabedoria para recuar. Protege a nossa mente de filosofias que enredam e mantém-nos ancorados na verdade das Escrituras, especialmente no exemplo de humildade e serviço que Cristo nos deixou. Pai, muitos aqui lidam com relacionamentos desgastados, casamentos feridos, filhos afastados, lares que clamam por cura. Eu te suplico, renova alianças, restaura diálogos, abre corações para o perdão. Mostra caminhos práticos para reconstruir confiança, escuta ativa, atitude de serviço, renúncia quando necessário. E quando o desfecho trouxer transformação, que seja para a glória do teu nome, não para o orgulho humano. Senhor, não nos esqueçamos também das nossas atitudes pessoais. Perdoa quando fomos egoístas, quando permitimos que a amargura crescesse. Dá-nos coração contrito para reconhecer erros e mãos ágeis para consertar. Ensina-nos a ser corretores amorosos, a apontar com a intenção de ajudar, não de ferir. Molda-nos à imagem de Cristo, que cura com ternura e confronta com amor. Pai, eu trago ainda aqueles que se sentem abandonados na igreja, tratados com frieza, esquecidos nos dálcon da rotina. Traz renovação para as comunidades, lava as estruturas que ferem, restaura líderes que perderam o zelo. Dá humildade aos que erraram e coragem para admitir falhas. Que a igreja seja um hospital para pecadores e não um tribunal para hipócritas. Renova o agir do povo, restaura o clima de família. Senhor, nós declaramos a tua autoridade sobre as finanças, sabendo que essa não é a preocupação principal do nosso coração, mas uma necessidade real. Em nome de Jesus, proclamamos que o jugo da pobreza que foi consentido por medo e preguiça se rompe. Não prometemos riqueza automática, declaramos dependência de Ti e pedimos que nos dês ferramentas, oportunidades e misericórdia. Que mãos generosas se encontrem conosco e que portas profissionais se abram, sempre para que possamos abençoar outros também. Pai, concede-nos também sabedoria para administrar. Não queremos abundância para alimentar a vaidade, queremos para honrar-te, para sustentar família, para contribuir com o reino. Ensina-nos mordomia fiel, mostra-nos como ser bons administradores do pouco e do muito. Quando recebermos, que o primeiro motivo seja a gratidão e o desejo de partilhar. Senhor, nós clamamos proteção sobre o trabalho, sobre os negócios, sobre as atividades diárias. Livra-nos de injustiças laborais, de demissões que não são fruto de práticas justas, de contratos que nos escravizam. Dá-nos favor na mesa do patrão, clareza nos processos, recursos para manter a dignidade do trabalho. E quando portas fecharem, guia-nos para outra que seja do teu interesse. Neste momento, Senhor, nós começamos a recordar livramentos que o Senhor já operou. Não esquecemos os teus feitos. Houve noites de desespero que se transformaram em manhãs de esperança. Houve contas que de repente foram pagas. Houve curas que ninguém esperava. Houve reconciliações inesperadas. Obrigado, Pai.
Esses testemunhos não são motivo de vanglória, mas raízes de esperança. Seguramo-nos neles para continuar a clamar. Mas há algo que pesa ainda: o medo de que a luta continue, de que a vitória demore demais, de que o inimigo use o tempo a seu favor. Senhor, nós ensinamos nossa pele a confiar mais na Tua fidelidade do que no tempo. A Tua palavra nos lembra que Tu és paciente e justo. Ensina-nos a esperar com fé ativa. Enquanto esperamos, dá-nos trabalho fiel, oração perseverante, ações coerentes com a esperança que professamos. Eu profetizo agora contra a paralisia que tenta se instalar. Ordem. Em nome de Jesus, toda a inércia que veio para nos impedir de buscar o bem é quebrada. Que a preguiça espiritual seja vencida pela chama do Teu Espírito. Que a tendência ao desânimo seja substituída por paixão por servir e orar. Reacende o fogo que nossos corações guardaram lá no começo, quando a fé era mais clara e a confiança maior. Senhor, em meio a tudo isso, pedimos uma unção de coragem. Coragem para falar do Teu amor mesmo quando é impopular. Coragem para estender a mão a quem precisa, mesmo quando dói. Coragem para resistir às tentações que prometem atalhos. Dá-nos também uma unção de sabedoria para saber quando permanecer e quando avançar, quando abrir mão e quando segurar firme. Agora, Pai, estamos entrando numa área delicada, as alianças e promessas feitas por outros que nos colocaram sob jugo. Senhor, onde houver votos que amarraram gerações à escassez, à humilhação ou ao medo, peço libertação. Estamos conscientes de que nem tudo o que se passou entre nossos antepassados foi em acordo contigo. Pedimos arrependimento coletivo, quando aplicável, e corte de toda ligação espiritual que contraria a vontade de Cristo. Em nome de Jesus, eu determino que essas cadeias sejam soltas, que os nossos nomes não mais constem em listas que não foram escritas por Ti. Pai, abra as portas de restauração para o patrimônio emocional e material. Onde se perdeu honra, toca para que a honra retorne. Onde se perdeu paz, envia repouso. Nós não pedimos que Tu nos escondas das consequências naturais de ações erradas, mas pedimos que mesmo nas consequências haja ensino, crescimento e eventual restauração. Não queremos atalhos imorais, queremos que a Tua graça transforme trabalho em fruto e arrependimento em nova direção. Enquanto continuamos a clamar, há uma tensão presente. Muitos sentem a presença do mal ao redor. Outros não veem nada, mas sentem o peso no corpo. Senhor, eu peço que o Teu Espírito nos dê sinais de que estás conosco, sinais que confirmem a Tua intervenção sem nos dar motivos de presunção. Não necessitamos de sinais espetaculares, precisamos de evidências de paz, de portas abertas, de palavras que nos exortam ao caminho certo. Guia-nos por essas marcas, Senhor. E agora, Pai, eu começo a direcionar a oração para uma área que muita gente tem omitido por vergonha: relações financeiras entrincheiradas com dívidas e acordos. As dívidas muitas vezes surgem como resultados de escolhas passadas, de emergências, de sistemas que oprimem. Pedimos alívio sensato. Dá-nos estratégias para sair do vermelho, disciplina para administrar e oportunidades de trabalho honesto. Em nome de Jesus, eu declaro que as mãos que vão nos ajudar a atravessar essas dificuldades serão colocadas em nosso caminho. Profetizo portas de favor com pessoas certas, com instituições que agirão segundo a Tua providência. Mas antes de caminhar mais nessa direção, Senhor, peço proteção para que o remédio não se torne maldição. Muitas vezes, a ajuda vem com preço que prende a alma. Evita que soluções venham com amarras antiéticas. Guia-nos a discernir o que vem de Ti e o que é cilada. Dá-nos prudência para negociar, para assinar compromissos, para aceitar ajuda com sabedoria. E quando for da Tua vontade, transforma essa temporada de necessidade em plataforma para abençoar outros depois. Senhor, nós não queremos gerir essa vida sozinhos. Entregamos a nossa confiança nas Tuas mãos.
Enquanto suplicamos, eu profetizo. O coração da igreja se move em compaixão. Haja redes de apoio que se formem, haja vizinhos que ajudem, irmãos que emprestem, famílias que abram portas. Ensina-nos a pedir ajuda quando necessário e a oferecer quando possível. Que a comunhão não seja só palavra, mas prática de amor. Neste ponto, Senhor, eu percebo que muitos sentem a pressão e esperam por uma resposta imediata. Não colocamos a tua fidelidade em xeque, apenas queremos ouvir a tua voz que acalme. Conceda-nos, por favor, sinais de avanço, uma chamada de telefone que mude a trajetória, uma oportunidade de emprego que se revela, uma porta que se abre pela providência. E se a tua resposta for um caminho de renúncia, dá-nos graça para aceitar e fé para obedecer. Pai, estamos entrando agora numa área que requer continuidade, a quebra de maldições e o processo de liberação completa. Peço que o Senhor não permita que eu fale algo como se fosse fórmula, que todas as palavras nossas sejam dependentes da tua direção. Então eu invoco com reverência a autoridade que nos foi dada em Cristo. Em nome de Jesus, ordeno a toda influência que se levantou contra nossa paz que recua. Declaro que os projetos que foram lançados para nos roubar serão interrompidos. Peço que a presença do Teu Espírito entre agora em conflito com tudo o que quer nos diminuir. Neste clamor, Senhor, eu vejo imagens. Um campo árido se abrindo para um rio. Uma casa antes vulnerável se tornando cidade fortificada. Um coração ferido curando como quem é lavrado por águas vivas. Dá-nos coragem para acreditar nessas imagens, não como promessas automáticas, mas como possibilidades nas tuas mãos. E enquanto eu profetizo essas coisas, peço que o Senhor comece a sinalizar a tua obra, mesmo que pequena, para que o nosso ânimo não fraqueje. Agora, eu sinto que este momento precisa de silêncio interior, de uma espera ativa. Não encerraremos ainda a nossa súplica, permanecemos em expectativa. Senhor, dirija o próximo passo. Dá-nos âncoras práticas, alguém para aconselhar, um plano financeiro simples, uma consulta médica, uma porta ministerial. Enquanto esperamos, colocamos nossa alma em tua guarda. Mantém-nos firmes, Senhor, não nos deixa desanimar. E assim, Senhor, enquanto continuamos a clamar por proteção, libertação e restauração, peço que o teu vento mova a história. Guia o próximo passo dessa oração. Eu te entrego as palavras que ainda não sei dizer e os pedidos que pairam no coração de cada um aqui. Que nossos clamores não terminem em vão e que a tua presença seja mais evidente a cada segundo que passamos diante de ti. Senhor, enquanto avançamos neste clamor, peço que a tua resposta comece a se desenhar nas pequenas coisas do dia a dia. Não exigimos espetáculos, queremos sinais de cuidado que nos recordem que tu nos vês. Dá-nos uma palavra de ânimo no momento certo, uma porta que se abre sem que a trabalhemos apenas com nossa força, uma mão estendida quando as nossas já não alcançam. Que a tua providência seja palpável nas decisões difíceis, nas contas a pagar, nas conversas que precisamos ter e que relutamos em iniciar. Dá-nos coragem para levantar e agir quando a oportunidade surgir, e paciência para esperar quando for necessário. Pai, eu clamo especialmente por aqueles que perderam a esperança de serem vistos. Para quem se sente invisível, traz-te presença. Para quem se sente injustiçado, traz consolo e direção. Para quem foi ferido por palavras, traz cura no lugar da cólera e a sabedoria para responder com a verdade revestida de graça. Que a tua atenção alcance os que choram em secreto, as mães que choram à meia-noite, os pais que não sabem como segurar a família, os jovens que se sentem perdidos. Senhor, que nenhum gemido fique sem atenção. Inclina o teu ouvido para os que te buscam em silêncio, conforme o exemplo do salmista que também clamou por misericórdia. Em nome de Jesus, eu invoco proteção sobre os sonhos que ainda não nasceram. Há sementes no coração de muitos que foram pisoteadas por comentários cruéis, por frustrações, por desânimo. Eu profetizo que essas sementes encontrarão solo fértil.
Que a chuva certa venha no tempo certo, que o calor propício faça germinar o que foi plantado com fé. E ao mesmo tempo, dá aos doentes paz para descansar no teu cuidado, mesmo quando o caminho é longo. Usa o seu sofrimento para formar em nós compaixão genuína e para aproximar-nos mais de ti. Pai, volta agora o teu olhar para a juventude, para os que enfrentam pressões quase diárias, comparações, expectativas, redes que minam a autoestima. Que eles encontrem identidade em ti, não na opinião alheia. Que a tua igreja seja um lugar onde jovens possam confrontar dúvidas sem medo, perguntar com coragem e receber orientação sem julgamento. Envia líderes que caminhem lado a lado, que escutem, que apoiem sonhos e discipulem com verdade. Protege-os de influências nocivas e dá-lhes comunidades verdadeiras onde aprender a servir. Senhor, nós trazemos também os líderes e pastores que se sentem solitários, sobrecarregados, com voz falhando e força diminuindo. Reabastece-os, renova sua paixão, traz conselheiros para que não caminhem sozinhos. Protege-os de orgulho e egos que distorcem o ministério. Dá-lhes humildade para admitir fraqueza e buscar ajuda. Que as comunidades que lideram sejam hospitais para pecadores e celeiros de graça, e não palcos de poder. Pai, conceda-nos um espírito de reconciliação. Em lares onde o silêncio dura anos, dá a coragem para começar conversas que curam. Onde há ressentimento acumulado, traz conversas verdadeiras, cheias de responsabilidade e humildade. Ensina-nos a ouvir sem justificar, a falar sem ferir, a perdoar com limites sensatos. Restaurar não significa apagar as cicatrizes, mas permitir que elas contem uma história de crescimento. Dá-nos paciência para o processo e alegria para as reconciliações que florescem. Senhor, eu peço por aqueles que foram caluniados, cuja reputação foi atingida por mentiras. Traz restauração justa sem que geremos ódio. Que a tua justiça faça justiça, que a verdade venha à tona e que possamos responder com integridade. Dá-nos estratégias para reconstruir o que foi perdido e dá à comunidade discernimento para acolher a verdade com sabedoria. Senhor, sela a nossa boca para que não contribuamos para a fofoca e dá-nos coragem para defender os injustiçados com amor. Pai, hoje profetizo libertação sobre estruturas familiares marcadas por padrão de opressão. Onde houve alcoolismo, abuso, negligência, que a tua mão transforme história. Que as gerações futuras possam respirar novidade. Não como promessa automática, mas como súplica confiante para que a tua graça alcance onde a força humana falhou. Dá programas de apoio, redes de proteção para crianças, oportunidades de reabilitação para adultos e comunidades que realmente acolham e cuidem. Que a justiça social se mova com misericórdia para proteger os vulneráveis. Senhor, aponta as mãos certas para os que querem empreender, mas não sabem como começar. Dá ideias, parceiros honestos, mentores que compartilhem experiência. Abra portas para microcrédito justo, para cursos que formem na prática, para encontros que gerem redes de cooperação. E dá-nos coragem para planejar com prudência, para arriscar quando necessário e para aceitar conselhos que nos protegem do orgulho. Ensina-nos a usar vitória financeira para abençoar o próximo. Pai, pedimos também libertação das influências que nos distanciam do teu coração. Ambições desmedidas, vaidade, desejo de controle. Liberta-nos da escravidão do sucesso e redireciona nossa ânsia para o serviço. Que a busca por reconhecimento não seja nosso mestre. Dá-nos prazer em fazer o bem, em construir com integridade, em honrar-te nas pequenas decisões. Ensina-nos a viver com contentamento e a repartir com generosidade. Senhor, invoco proteção sobre as crianças e jovens que estão em ambientes de risco. Manda paz às casas onde há violência. Envia redes de proteção onde há abandono. Que a tua igreja se levante com programas de acolhimento, com voluntários que educam e amparam, com famílias que se abrem para adotar e apadrinhar.
Protege cada criança de abuso e exploração. Dá coragem a quem denuncia e sistemas que investigam com seriedade. Pai, voltamos a pedir proteção sobretudo para os nossos lares. Que cada porta, cada janela, cada quarto, cada mesa seja guardado pelo teu anjo. Não pedimos uma fechadura humana que exclui, mas a tua presença que sustenta. Que a paz reine e que a discussão que constrói prevaleça sobre a agressão que destrói. Quando houver doenças, que haja sabedoria nos cuidados. Quando houver crises financeiras, que haja soluções honestas. Quando houver conflitos, que haja reconciliação. Que o lar se torne escola de fé e hospital de misericórdia. Senhor, nós pedimos socorro para os trabalhadores que enfrentam abusos, contratos injustos, jornadas extenuantes, salários ínfimos. Dá proteção legal, conscientização e, quando for preciso, coragem para buscar ajuda. Levanta defensores da dignidade no trabalho. Que cada trabalhador encontre respeito e condição justa para prover sua família. E onde houver oportunidades, que surjam iniciativas que capacitem, que criem renda digna e que quebrem o círculo da exploração. Pai, lembramos também dos prisioneiros, dos que cumprem pena e dos que trabalham para ressocializar. Traz reformas que sejam justas, que priorizem reabilitação e restauração. Toca os corações dos que ensinam e dos que administram, para que haja políticas que realmente devolvam dignidade. E toca os prisioneiros com esperança, que o futuro lhes seja oferecido através de programas de educação, treinamento e acolhimento. Senhor, neste momento, declaramos que o nome do Teu Filho sopra coragem nas nossas fraquezas. Onde a dúvida nos cerca, que o Teu Espírito convença. Onde a vergonha tenta nos calar, que a Tua graça cubra. Onde a derrota batizou a memória, que a esperança reescreva a história. Eu profetizo em nome de Jesus, levanta-te. Levanta a fé que ainda respira. Não permita que o passado dite amanhã. Dá-nos passos pequenos, confiantes e persistentes rumo à missão que colocaste em nossos corações. Pai, eu consagro a vida daqueles que hoje fazem essa oração. Consagra seus caminhos, seus lares, seus trabalhos, seus filhos, seus projetos. Que cada área entregue agora seja marcada pelo teu selo. Não pedimos que tu trabalhes a nosso favor por méritos, mas por misericórdia e por teu nome. Selamos nossas intenções para que sejam as tuas, alinhadas à tua vontade, livres de orgulho e cheias de gratidão. Senhor, cubra com o preço pago na cruz. Que o sangue de Cristo seja símbolo de salvação e purificação sobre cada um aqui. Nem como fórmula mágica, mas como lembrança do teu amor capaz de quebrar correntes. Que esse símbolo nos conduza a uma vida de arrependimento sincero, de transformação real, de ações que reflitam fé ativa. Que a consciência do teu sacrifício nos motive a viver com justiça e compaixão. Pai, conceda-nos, por favor, comunhão verdadeira. Que a igreja não seja somente um local de roteiro, mas uma família que se conhece, que repartilha fardos, que ora junta, que celebra juntos. Ensina-nos a carregar o peso do outro até que a sua força retorne. Que as estruturas de nossas comunidades sejam reconstruídas para serem mais acolhedoras e menos críticas. Dá-nos líderes que escutem, que se humilhem, que se submetam à correção quando necessário. Que o corpo de Cristo seja mais parecido contigo, mais misericordioso e menos apontador. Senhor, renova a paixão por te servir. Que o velho fogo que ardeu no começo não se apague por causa da rotina. Reacende o amor pela palavra, pelo Espírito, pela missão de levar luz onde há trevas. Dá-nos alegria de servir sem cálculo, de investir tempo sem buscar retorno, de doar sem esperar vantagem. Que a nossa prática de fé seja fruto de gratidão e não de obrigação. Pai, protege especialmente os casais que estão à beira do fim. Dá sermões de reconciliação que não sejam palavras vazias, mas mudanças de atitude. Que o orgulho seja vencido por gestos concretos, presença, escuta, carinho,
conversas que curam. E quando o caminho for inevitavelmente o fim, que seja selado com paz e com amor que cuide das feridas. Para os filhos, que nenhuma divisão gere feridas eternas, que a prioridade seja o bem-estar e a estabilidade emocional. Senhor, peço por aqueles que se prepararam para missões, para serviços no mundo e que se sentem desanimados. Dá-lhes reposição, comunidade que sustente, recursos que permitam seguir adiante. Que suas viagens não sejam fardos solitários, mas envio por um corpo que ora e acompanha. Dá força para quem serve em ambientes hostis, proteção onde há risco e sabedoria para discernir chamados. Pai, nós reconhecemos que o inimigo trabalha com estratégia, mas declaramos que a nossa esperança está em Ti, que és maior. Não queremos viver fixados no adversário, declaramos vitória porque Cristo venceu. Mas também pedimos vigilância. Não nos deixes cair por descuido. Dá-nos rotinas de oração que nos sustentem, leitura da Escritura que nos molde, comunhão que nos corrige. E quando tropeçarmos, que haja irmãos prontos para levantar sem condenar. Senhor, agora, no êxtase desta comunhão, eu profetizo bênçãos práticas, portas de emprego que se abrem, amigos que se tornam mentores, recursos que aparecem no tempo certo. Profetizo restauração de reputação e projetos que voltam a respirar. Declaro, em nome de Jesus, que o coração do invisível que nos afligia perde a sua força diante do teu poder. Não por nossa força, mas pela autoridade que recebemos em Cristo, em ti confiamos. Pai, ensina-nos a ouvir a tua voz com mais clareza. Remove o ruído interior que nos confunde, ansiedade, medo, orgulho, pressa. Dá-nos frequência para te ouvir, silêncio, meditação, leitura e oração. Ensina-nos a reconhecer teu timbre em conselhos sábios, em sonhos que confirmam, em portas que se abrem com paz. E quando a tua direção for contra nossos desejos, dá-nos a humildade para obedecer. Senhor, abençoa os que agora oram em segredo, que ninguém aqui conhece. Tu vês cada face, cada lágrima. Traz tuas mãos e cobre cada um com misericórdia. Que a oração que agora sobe por meio desta comunidade chegue como aroma suave ao teu trono. Responde de forma justa, segundo a tua bondade. Pai, como diz o salmista que ocupa o nosso coração neste momento, nós suplicamos por misericórdia e proteção. Inclina, Senhor, o teu ouvido, atende-nos no dia da angústia. Não nos deixe sozinhos na tempestade. Concede-nos não apenas saída, mas transformação. Que cada experiência nos torne mais humanos, mais semelhantes a Cristo, mais aptos a amar como fomos amados. Agora, eu convoco a presença dos teus anjos segundo a tua vontade, para assistir aos teus filhos. Não pedimos um exército para anular responsabilidades humanas, mas anjos para proteger, para alertar, para colocar oportunidades. Que teus mensageiros guardem estradas, lares, corações. Que todo plano de destruição seja desfeito por mãos angelicais. Que a paz que excede todo entendimento nos guarde em Cristo Jesus. Pai, sela por favor o que foi pedido. Por nossas mãos e nossas vozes selamos esta súplica com dedicação. Que a vida que entregamos agora seja tua. Que os sonhos que confiamos retornem transformados em serviço ao teu reino. Que nossos passos sejam guiados por tua luz e que nossos olhos reconheçam teus sinais. E quando a resposta vier, que nossa primeira reação seja agradecer e compartilhar, não ostentar. Senhor, eu conclamo, onde houver desespero, planta esperança. Onde houver ruína, planta restauração. Onde houver medo, planta coragem. Onde houver escassez, planta provisão. Em nome de Jesus, que o teu favor se mova sobre aqueles que chamaram por ti. Profetizo que forças contrárias não prevalecerão no lugar que tu reservaste para cada vida aqui. Mas declaramos tudo isso com humildade, sabendo que tu és soberano e que a nossa confiança está em ti, não em nossas palavras. Pai, nós dediquemos nossas decisões futuras ao teu juízo. Orienta nossos passos, governa nossos pensamentos.
purifica nossas motivações. Que a Tua vontade prevaleça em nossos planos e que o nosso desejo mais profundo seja glorificar-te. Dá-nos coragem para renunciar ao que nos desvia e para abraçar o que nos aproxima de Ti. Senhor, ajudai-nos a ser faróis de esperança na família, no trabalho, na vizinhança. Que a transformação que buscamos pessoalmente irriga a comunidade. Que a nossa recuperação seja semente para outros. Dá-nos mãos que acolhem, pés que vão ao encontro do necessitado, boca que declara a verdade com misericórdia. Ensina-nos a compartilhar o peso quando for o momento de ajudar. Pai, agora, como um ato de fé e entrega, entregamos as nossas vidas, corações, projetos e futuros em Tuas mãos. Tomamos posse da paz que excede todo entendimento para guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E ao lançar esta bênção sobre nós, pedimos que tudo aconteça segundo o Teu querer e o Teu tempo, porque cremos que és bom e fiel. Senhor, que o Teu Espírito continue a trabalhar em nós, polindo, moldando, curando, libertando. Que cada dia nos aproxime mais da Tua imagem e do Teu propósito. Que a nossa história, marcada por dor ou por alegria, aponte para Ti e para a Tua graça redentora. Pai, em gratidão pelos livramentos passados e pela presença que agora sentimos, nós Te louvamos. Obrigado por nos atender, por nos sustentar, por nos levantar quando não conseguimos. Que a nossa vida responda com obediência, com ação e com amor. Se esta oração tocou seu coração e você deseja que oremos por você especificamente, compartilhe seu pedido nos comentários e conte seu testemunho quando a resposta chegar. Se você quer receber orações semanais e caminhar conosco, inscreva-se para que possamos orar juntos. Que a comunhão nos fortaleça. E agora, Senhor, encerramos este clamor com uma confissão de fé. Cremos que ouves, que amas, que cuidas. Não reduzimos esse cuidado à nossa agenda humana, mas confiamos. Em nome de Jesus, nós declaramos: Tu és o protetor, o libertador, o restaurador. Sela agora a nossa vida com a Tua paz, com a Tua presença, com a Tua promessa. Em nome de Jesus. Amém.